Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Eu peço ao Senhor que cuide de nós, que nos guie, porque Deus é bom. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom, meus irmãos. O Senhor é maravilhoso. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos alimenta, é Ele que traz a realidade aos nossos dias. E é Ele que está fazendo de tudo e muito mais para fazer com que a igreja, a sua igreja noiva, santa, limpa, pura, possa estar crescendo nesses dias, entendendo as coisas que Deus tem para nos revelar. Em primeiro lugar, nesse vídeo eu quero agradecer a irmã Rosa, porque ela despertou em mim também essa mensagem de hoje. São mensagens que a gente está ouvindo já há tanto tempo, né? E daqui e dali a gente vê como que Deus está falando com o seu povo. E eu estou colocando essa tela aqui para vocês, para primeiro falar uma coisa. Nós estamos no ano de 2015, é o chamado ano do jubileu. No ano de 2014, ano passado, nós tivemos 2 eclipses lunares de luz de sangue. O primeiro foi no dia 15 de abril, na Páscoa. O segundo foi no dia 8 de outubro, nos tabernáculos. Cheguei à festa dos tabernáculos. Dia 29 de abril de 2014, se eu não me engano, tivemos também algum eclipse solar. Dia 23, um eclipse parcial solar. E agora, no ano de 2015, dia 20 de março, nós tivemos um eclipse total do Sol, que foi no primeiro dia do Nissan, que seria também o início do ano religioso. Depois, dia 4 de abril, na Páscoa, nós tivemos um outro eclipse lunar. E agora, meus amados, nós estamos no 70º jubileu. 70º jubileu. E Deus está trazendo para nós algumas mensagens com tudo isso. Dia 34 de setembro vai ter uma festa chamada Festa das Trombetas no meio do povo de Israel. É onde eles tocavam as trombetas. Dia 13 de setembro vai terminar também o ano sabático. E logo em seguida, no dia 28 de setembro, nós vamos ter uma super lua de sangue. As 3 primeiras foram um eclipse simples de lua de sangue. Mas essa última, já ouvi dizer até que ela vai ser vista em Israel. Até em Israel vai ser vista. E vai ser literalmente uma super lua de sangue. Olha só, que coisa curiosa, né? Quando a gente quer falar uma coisa para outra pessoa e a pessoa não escuta, o que a gente faz? A gente grita, fala mais alto, a gente amplifica o volume. Ou então, se a gente quer ver alguma coisa e a gente não consegue enxergar, porque às vezes é pequeno, o que a gente faz? A gente aumenta o tamanho. E a Bíblia fala, lá em Gênesis, que quando Deus criou o sol e a lua, eles serviriam para demarcar as estações, os anos, os tempos, e seriam também usados para sinais. Eles também seriam usados para sinais por Deus, para que Deus pudesse mostrar para o seu povo as coisas que estariam sendo feitas. Até hoje nós já tivemos vários tipos de eclipses de todos os modos, mas eclipses como esses que estão acontecendo entre o ano de 2014 e 2015, nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos, meus irmãos. Isso é uma coisa única que até agora parece que só aconteceu 7 vezes, eu não sei. Mas eu só sei que eles são únicos porque essas luas de sangue e esses eclipses solares, eles caem em dias festivos do Senhor. Páscoa, tabernáculo, ok? Festa das trombetas e por aí vão. Então, agora, no dia 28 de setembro, se eu não me engano, vai ser a festa do tabernáculo e vai terminar o ano, esse ano, né, de ciclo de 7 anos, que seria uma espécie de ano sabático, tá? E vai estar terminando. E vai começar, do dia 29, se eu não me engano, em diante, vai começar o início de um ciclo de mais 7 anos. Então,
Eu coloquei algumas anotações aqui, vamos ver se eu consigo falar esse vídeo hoje com mais clareza possível. 28 de setembro de 2015, se vocês verem, vai ser a festa dos tabernáculos. E nesse dia nós vamos ter uma super lua de sangue. E os judeus dizem que quando o céu faz a lua de sangue, é juízo para Israel, ok? Juízo para Israel. Depois, no dia 14 de setembro, vai ser antes, tem a festa das trombetas. E eu queria dizer para vocês alguma coisa sobre as festas das trombetas. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o início certinho. Ok. Olha só. As festas das trombetas. A trombeta é a mesma coisa de um chifre, tá? Para os hebreus, o chifre era símbolo de poder. Não somente poder físico, lá em Deuteronômio 33:17 fala sobre isso, mas também do poder santo. O altar de bronze era decorado com 4 chifres. Êxodo 27 do capítulo 27, versículo 1, depois capítulo 30, versículo 2. O Senhor, Ele mesmo é o chifre, que representa também força. Então, ele é a força da nossa salvação. 2 Samuel 22:3 e Salmos 18:2. Por ordem divina, o chofar era carregado de óleo para ungir os reis. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Tocar o chofar é também uma maneira de envolver a natureza em adoração ao Criador. O Salmo 153 diz: louvai-o com o som da trombeta ou do chofar. Há 5 ocasiões diferentes onde o chofar é usado. A primeira é a ocasião de alegria. O segundo, para confundir o inimigo. Está lá em Juízes, capítulo 7, versículo 1 e capítulo 16, 22. No começo de cada mês. E convocação para um ato sagrado, solene, santo. E para anunciar a guerra. 5 ocasiões diferentes onde se toca o chofar. O profeta Jeremias, ao ouvir o som profético do chofar, ficou com medo. Jeremias 4, 19 e 1. De acordo com a tradição judaica, o chofar, ou trombeta, é tocado na festa das trombetas. Além das trombetas de prata, que tem lá em Números, capítulo 10, do versículo 1 ao 10, as trombetas de prata poderiam produzir uma variedade de notas, mas o chofar produz somente um som que é a explosão da perfuração. A festa das trombetas é um dia de alegria, de grande regozijo, mas tem também uma nota de solenidade. Isso por causa dos eventos de agitação da terra que ocorrerão imediatamente antes do retorno de Cristo. Nós vemos isso lá no capítulo 24 de Mateus. Deus tem um plano redentivo que se revela nas festas do Senhor, ou seja, as festas têm para Israel um sentido histórico e para a igreja um sentido profético. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Festas da trombeta. Levítico 23, do 23 ao 25. Disse-me mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, 7 é o número da perfeição, ao 1º do mês tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. 7 é o número especial de Deus, indica integridade e perfeição. As 7 festas do Senhor. A Páscoa, que a gente teve agora aí no dia 15 de abril. Depois nós vamos ter a festa dos pães asmos, a festa das primícias, Pentecostes, presta atenção nessa festa, e depois a festa das trombetas. Expiação e tabernáculos. A festa das trombetas ocorre no 7º mês, e neste estudo nós verificaremos na palavra de Deus que há 7 selos, 7 trombetas e as 7 últimas pragas envolvidas nessa profecia, que começa com esta festa especial das trombetas. Isto é, neste estudo, nós verificaremos na palavra de Deus que há 7 selos, 7 trombetas e as 7 últimas pragas envolvidas nesta profecia, que começa com a festa especial das trombetas, tá? Então, no dia 14 de setembro desse ano de 2015, nós teremos a festa das trombetas, 14 de setembro. E nesse dia vai cair um eclipse solar.
Nesse dia vai ter um eclipse solar. Vamos prestar atenção. Agora aqui fala um pouquinho sobre o chofar. O chofar ou mesmo que trombeta. Havia também uma outra trombeta que deveria sonar na festa das trombetas e deveria ser uma trombeta especial feita de chifre chamada um chofar. Conforme dissemos no início, o chofar é mencionado na Bíblia aproximadamente 70 vezes e traduzido para o português como trombeta ou corneta. O chofar é usado também como um alarme de guerra. Você vai ver lá: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Joel 2:21. Tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem, ele está próximo. Joel capítulo 2:1. Então é convocado o quê? Tocar uma trombeta como alarme de guerra, tá? Depois vem, como Jeremias reagiu quando ouviu o som do chofar? Ah, meu coração, eu me contorço em dores. As paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Isso está lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 19. Jeremias, ele ficou cheio de medo com o som do chofar, retinido como alarme para a guerra, significando que a morte e a destruição estavam próximas. É este o aviso de guerra que dá às festas das trombetas um toque de seriedade e de solenidade. Por que guerra? Por causa da desobediência e do pecado do povo. O livro de Jeremias, ele está repleto de citações a respeito das razões do juízo e de palavras proféticas conclamando o povo ao arrependimento. Olha, nós estamos vivendo um tempo em que grandes homens de Deus estão dizendo que nós estamos nos últimos dias e tem que ter arrependimento no meio do povo. Nós estamos tendo esse tipo como se diz, de alerta sendo proclamado nos 4 cantos do mundo. Está sendo dito que nos últimos dias Deus traria um avivamento no meio do seu povo. Tem escrito na Bíblia que nos últimos dias quem é santo se santificaria ainda mais, e quem era sujo se sujaria ainda mais. E santificar-se ainda mais significa avivar-se, crescer em experiência, crescer com Deus. E é exatamente isso que está acontecendo com o povo de Deus. As pessoas estão tendo sonhos, estão tendo visões, as pessoas elas estão crescendo cada dia mais nessa santa revelação do Senhor. E ao mesmo tempo nós estamos vendo também a apostasia no meio do mundo. A apostasia ela está aí de modo terrível. A gente está vendo no Brasil e em todo o planeta Terra, né? O homem do pecado tem sido revelado nesses últimos dias. Fim dos tempos. A festa das trombetas é também profética e tem a ver com a segunda vinda de Jesus e com o final dos tempos. Em Mateus 24:3, os discípulos perguntaram a Jesus quando aquelas coisas profetizadas haveriam de acontecer e que sinal haveria da vinda do Senhor e da consumação do século. O primeiro sinal que Jesus deu foi o de falsos profetas que tentariam iludir o povo. É o que tem acontecido há muito tempo. Os sinais seguintes de Jesus revelam são guerras, fomes, pestilências e terremoto. Mateus 24, do versículo 6 ao 8. Jesus continua com o sinal da grande tribulação, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus continua com o sinal da grande tribulação, que vai acontecer quando? Depois do arrebatamento. E depois ele fala da sua volta, afirmando: logo depois da tribulação daqueles dias, no plural, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Em Joel, a gente fala que antes do grande dia do Senhor, fala que os jovens terão visão, os velhos sonhos, etc. Depois fala que a lua se tornará em sangue e o sol não dará sua luz. E isso aí está se referindo a esses eclipses. Foi um ponto à parte, é o que a gente está vivendo exatamente nesses dias. Vocês vão ver. Se vocês pesquisam no YouTube, quanta gente tendo sonho de visão, revelação de sonhos e visões. Inclusive eu e provavelmente você que está aqui escutando também já passou por essa experiência. Porque Deus ele está nos dando essa bênção de sonhar
e de profetizar e de visualizar essas coisas. E nós estamos também vivendo um período dos eclipses, das últimas tétrades, nos dias de festas judaicas. Então é uma coisa única. E também eclipse solar, juízo para as nações. Deus, ele está alertando o seu povo. Nós estamos no mês de abril. O mês de setembro falta abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. E agora, no dia 28 de setembro, vai ter a chamada Festa dos Tabernáculos, que, se eu não me engano, é a Festa do Perdão. Mas antes, dia 14, vai ter essa Festa das Trombetas, que significa, como eu disse antes, a festa das trombetas é também profética e tem a ver com a segunda vinda de Jesus e com o final dos tempos. Se ela tem a ver com a segunda vinda de Jesus, onde todos os olhos o verão, imagina o arrebatamento onde está no meio de tudo isso? É uma grande pergunta, não? Olha só para vocês verem, meus irmãos. Ai... Olha, se o arrebatamento for agora em 2015, tá? Se o arrebatamento for agora em 2015, muitos estudiosos, eles estão vislumbrando a possibilidade do arrebatamento ser agora no mês de setembro desse ano de 2015. Muitos irmãos também têm tido essa espécie de sensação que desse ano não passa. Por quê? Porque a gente tem visto o cerco se fechar cada dia mais no meio do planeta. Olha só, o Brasil agora está declarando que vai ter microchip. A presidente, se já não assinou, está querendo assinar uma lei que vai fazer com que todos os brasileiros ponham microchip. Se vocês fazem alguns estudos desse microchip, foi descoberto que o único local que ele se adapta é na mão direita e na fronte, debaixo do couro cabeludo. Diz também que o material que carrega a bateria desse microchip, ele é de metais pesados. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas diz que se perde no sangue, mata, porque é veneno. Foi dito também que esse microchip, não sei como, ele vai ficar não pode ser retirado, porque parece que uma vez que ele é injetado, ou ele ou parte dele, se perde na corrente sanguínea. Então não tem como a pessoa encontrar esse microchip e tirar, porque diz que vai ser injetado na mão direita ou na fronte. Mas existem estudos dizendo que ele pode se perder na corrente sanguínea. Seria talvez uma explicação plausível de que por que não pode ser retirado. Porque se você injeta uma coisa no seu sangue, na sua veia, ou em uma parte do seu corpo que o seu corpo absorve e joga na corrente sanguínea, como que você pode arrancar isso? Só se você se matar. E se você se mata, você se suicida. E isso é pecado de morte. Você está querendo dominar a sua vida. Você está querendo determinar o fim do tempo que o próprio Deus te deu nessa terra. E automaticamente você vai para o inferno. Então são questões, são vislumbres de coisas que estão se formando diante dos nossos olhos. Eu já tenho 4 anos e meio que eu estou aí examinando profecias, ouvindo a palavra de Deus, estudos, lendo Bíblia, oração, revelação de sonho, enfim. Deus, ele me deu tanto nesses últimos 4 anos e meio. E eu tenho uma coisa que eu posso dizer para vocês com facilidade. Deus, ele mostra as coisas para o seu povo aos poucos. Ele vai formando uma imagem aos poucos diante dos seus filhos, diante das suas filhas, diante dos seus profetas, diante dos seus servos, diante das suas sentinelas. Se você ler o livro de Daniel, ele foi recebendo aos poucos as visões. E mano a mano que ele tinha sonhos e visões, o anjo explicava para ele. Se você ler em Apocalipse, o apóstolo João, ele foi recebendo aos poucos aquelas visões. E mano a mano que ele recebia, lhe era explicado. Se você vê, por exemplo, Joel, Ezequiel, Isaías e os demais, né? Todos eles tiveram revelações dos últimos dias, mas tudo lhes foi dado aos poucos. Não foi nada de uma vez só e ele já entendeu e resolveu. Não. E assim Deus está fazendo de novo conosco. Se você para analisar nesses dias,
É assim que Deus tem dado as revelações para os seus povos, né? Para o seu povo na terra. Olha só, alguns anos atrás, ninguém tinha parado para analisar o discurso das luas de sangue. A primeira vez que eu tive a notícia disso foi com o tal do Mark Blitz. E eu ainda ouvi a primeira pregação dele em inglês traduzida, toda legendada. E diziam que ainda não se estava dando seriedade para aquele discurso, mas ele foi o primeiro. Se eu não me engano, Mark Blitz. Se eu não me engano, esse é o nome dele. Se eu estiver errado, me perdoe. Enfim, daquele tempo para cá vieram os eclipses e cada dia que passa, mais pessoas têm estudado, têm buscado essa revelação e têm recebido do Senhor tremendo entendimento de todas essas coisas. Então, olha aqui. Continuando um pouquinho sobre essa festa das trombetas, eu queria terminar esse discurso para passar para uma outra coisa. O tempo hoje meu está muito curto, eu vou ter que sair. Jesus voltará em um tempo de guerra mundial. O toque do chofar, trombeta, também se faz em tempo de guerra. Este é o tempo em que o Senhor está levantando o tabernáculo de Davi. Atos 15:16. É o tempo em que o Senhor estará estendendo a mão para resgatar o resgate do seu povo. Isaías 11:11. É o tempo de se buscar a ovelha perdida. Ezequiel 34, 1, 14. Isso está acontecendo nesses dias. Deus ele está buscando as suas ovelhas. Por quê? Porque uma vez que ele reúne as suas ovelhas, o que ele faz? Ele fecha a porta. Quando esse tempo se completar, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 27:13. Israel será resgatado ao som da trombeta também, na segunda vinda de Cristo. Por que as igrejas esqueceram da festa das trombetas? Quando Cristo retornará, ninguém sabe o dia ou a hora, só Deus o Pai que o conhece, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24:36. Nós sabemos que Cristo voltará ao toque da sétima trombeta, chofar. O sétimo selo é aberto em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando o sétimo selo for aberto, aparecerão 7 anjos, cada um com uma trombeta, as quais serão tocadas uma a uma. As 7 trombetas compõem o sétimo selo. O toque da sétima trombeta anuncia a volta do Senhor. Jesus voltará durante a festa das trombetas. Jesus voltará durante a festa das trombetas. A festa das trombetas, como a de Pentecostes, é de alegria. Foi no Pentecoste que o Espírito Santo veio. Observação: o primeiro dia do sétimo mês é o dia da festa das trombetas. Veja em Levítico 23:24 e Neemias 8:2. Olha só. Jesus vai voltar numa festa das trombetas, está sendo colocado isso. E se você continua olhando esse vídeo, você vai ver que a primeira festa de trombetas é agora no dia 14 de setembro. E está relacionada aqui à volta de Jesus. Por isso que muitos estudiosos estão vislumbrando a ideia que Jesus volta para arrebatar a sua igreja nesse período do mês de setembro. Por quê? Porque tem no mesmo dia um eclipse parcial do Sol. E não é um eclipse total, é um eclipse parcial e o Sol significa juízo para as nações. Agora vamos levar aqui mais a fundo. O primeiro eclipse do dia 20 de março foi um eclipse total do Sol. Até agora ainda não aconteceu nenhum juízo sobre a Terra. Mas todos aqueles que estão acompanhando as profecias já estão observando essas coisas. Mas no dia 14 de setembro é um eclipse parcial. E a Bíblia diz que Deus ele resgata o teu povo do dia da sua ira. Se você vai ler lá a história de Sodoma e Gomorra, Deus retirou uma parte de pessoas que habitavam dentro de Sodoma e Gomorra. E o resto foi julgado. Na época de Noé, a mesma coisa. Deus ele retirou Noé e suas filhas, né, sua mulher e tal, da arca. Se eu não me engano, foram 7 ou 8 pessoas que entraram na arca. E o restante foi julgado. Então, partes. Às vezes você faz um doce, você não quer comer um pedaço grande, mas você come só um pedacinho, justo? Então, pode simbolizar sim, né? Parcial do sol é um juízo para as nações, mas hoje a igreja ela está entre as nações. E se Deus retira a parte dessas nações que compõem o seu povo, o que sobrar pode entrar em quê? Em juízo. Pode ser o dia anunciado de Deus em que vai começar-se a executar juízos mais pesados na terra. Olha para vocês verem.
É a festa das trombetas, festa do dia de libertação. Se por aí Deus arrebata a sua igreja, olha para vocês verem como é que tem uma sintonia, uma informação com a outra. Ao mesmo tempo que Deus poderia, supostamente, arrebatar a sua igreja, ele pode começar a julgar as nações, porque está sempre o sol. E olha só, quando a igreja é arrebatada, o anticristo é liberado. E quando o anticristo é liberado, se começa o tempo da angústia na terra, a grande tribulação e as dores de Jacó. A Bíblia fala que também é o tempo em que vai se completar a última semana que diz o profeta Daniel, né? A angústia de Jacó é onde Israel ele vai reconstruir o seu templo. Mas antes disso ele vai ser perseguido, antes disso ele vai vencer, antes disso ele vai conseguir construir o templo, vai chegar até o momento do Armagedon, que é quando Jesus Cristo desce na terra. Agora, eu não gosto de fazer conta, mas tem coisas que vêm na gente que geram uma certa curiosidade. Presta atenção. A Bíblia fala que o tempo da grande tribulação são de 7 anos. Na metade dos 7 anos, isto é, 3 anos e meio, o anticristo ele vai romper o pacto de paz que vai ser feito com Israel, justo? Então, dá-se a imaginar que nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, Israel vai estar tranquila, vai estar lá, fazendo o seu templo, olhando para o seu Deus, porque Israel não olha para Jesus. E a Bíblia diz que o anticristo ele vai perseguir quem? Os cristãos. Cristão é quem crê em Cristo. Então Israel, na metade daquele período, não tem tanto interesse por anticristo, mas os cristãos. Porém, a Bíblia diz também em Apocalipse que a besta, né, ela vai derramar as águas sobre a mulher que vai fugir, o restante da descendência da mulher que der à luz a um filho que subiu aos céus. A Bíblia fala, aqui eu teria que entrar muito nesse assunto, eu vou tentar resumir, que então se abriu a terra e eles foram protegidos. Até por um tempo, tempos e meio tempo. Quer dizer, durante 3 anos e meio, a igreja não, os descendentes da igreja, que eu já disse outro dia, que seriam possivelmente as pessoas que vão ouvir o evangelho, que vão ouvir sobre a salvação na grande tribulação e vão se salvar. A igreja que faz parte das 5 virgens imprudentes já não tem mais sentido. Agora, tem uma grande multidão vestida de branco, que são aqueles que vieram da grande tribulação. Provavelmente essas pessoas que vão ouvir a verdade e essas que já estão ouvindo nos dias atuais, mas nesse momento não estão dando valor. Então a ficha vai cair, eles vão se arrepender e eles vão aceitar, porque eles vão entender. Tem também as 2 testemunhas que elas vão pregar para o mundo inteiro, provavelmente diante da televisão e da internet. E eles vão falar da história do evangelho, de Jesus, da salvação, do dia do juízo, etc. A ponto que nos dias que elas forem mortas, né, e aqueles 3 dias vai ter uma festa em que as pessoas vão trocar presentes. Significa que o mundo inteiro vai ouvir a mensagem das 2 testemunhas. Aonde eu quero chegar com isso? Se vão ser 7 anos de grande tribulação na terra, e se em 2018 acaba o tempo de 70 anos de Israel como nação, vamos então ver uma coisa. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 são 5 anos, ok? Ainda não daria tempo para que a terra passasse pela grande tribulação, como diz no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, etc. E agora, se vocês olhem essa imagem, vocês vão ver em vermelho o número 2022, que completa esses períodos aí de algumas coisas que vão acontecer. Se eu não me engano, no dia 9 de março de 2016 vai ter um eclipse do Sol. A Lua, no dia 23 de março, vai ser festa do Purim, ela simplesmente vai estar cheia ali, pelo que eu tô me engano, né? E tá falando sobre o jejum de Esther, que nós vamos conversar isso aqui, por isso que eu agradeci a Rosa no início dessa pregação. E no dia 2 de setembro, festa das trombetas, né? 16 de setembro, aí já não tem mais nada, mas para chegar a esses 7 anos e meio, você vê 2015 e depois 2022, vamos imaginar que a igreja seja arrebatada nesse período aí no início de setembro, como está sendo mostrado aqui nesse desenho.
E aí vocês vão ver 16 de setembro, do lado de lá, uma lua, sem festa, sem nada. Mas antes, dia 2 de setembro, festa das trombetas, que é a libertação. Para quem? Para Israel. Você já não tem aí lua de sangue. E todos os estudos das luas de sangue chegaram à seguinte conclusão, que no início Israel passou por guerra, no final ela venceu. E você vai ter exatamente o que? A festa das trombetas, que vai fechar mais um ciclo de 7 anos. Ciclo de 7 anos, por quê? Faz as contas comigo. Se a igreja for arrebatada agora em 2015, aí mais ou menos no início de setembro, você vai ter o resto de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Você vai ter exatamente 7 anos, tá? Descartando 2015, porque ainda seria esse ano que Deus estaria começando a movimentar, arrebatar a igreja, começa o juízo em Israel. Por quê? Porque 28 de setembro é a festa dos tabernáculos e nós vamos ter uma super lua de sangue. Não vai ser só um eclipse lunar como os que já tiveram antes, mas vai ser um super, isso é, a lua, ela vai estar maior. Ela vai estar com o eixo dela, né, naquela parte elíptica que ela vai girando em torno da Terra. Ela gira não num espaço redondo, num arco, né, num círculo, mas ela gira em elipse. Então, é um momento que ela vai estar mais próxima da Terra. Por isso, ela vai ser vista, se eu não me engano, 40% maior do seu tamanho normal. E ainda vai cair exatamente numa lua de sangue. Então, vai ser um mega eclipse. Eu li esses dias que vai ser visto em Israel. Parece que até agora os últimos eclipses não foram vistos em Israel, mas esse vai ser. Vocês pesquisem, meus irmãos. Eu estou só julgando as informações como eu mesma ainda estou recebendo, ok? Ok? Olha só, conclusão. A festa das trombetas é um dia de solenidade. Começa com guerra, mas termina com o retorno de Jesus Cristo, em triunfo. A festa das trombetas é um dia de se alegrar. Como o sábado sagrado semanal é dia santo para Deus. Neemias 8:2 e 9:12. Olha só. Então, na primeira festa das trombetas, é um dia de alegria, supostamente, para a igreja que vai ser arrebatada. O casamento judaico, ele era celebrado em 7 anos, né? As festas, né? Parece que 7 dias de festa. E a Bíblia diz que para Deus 7 dias é como um dia é como um ano e um ano é como um dia. Então dá-se a entender esses 7 anos de tempo de grande tribulação na terra e em contemporâneo 7 anos, no caso 7 dias espirituais de Jesus com a sua igreja. E na próxima festa das trombetas, que seria o início novamente dos últimos 7 anos, um outro ciclo, vai ter lá no dia 2 de setembro praticamente uma nova festa das trombetas, né? E ali você poderia ver Jesus Cristo vindo com seu povo. Eu queria só chamar algumas atenções por causa de uma coisa. Desculpe se eu estou julgando essa mensagem de modo muito rápido, muitos detalhes, mas eu peço a você que essa mensagem não é para produzir em você, vai ser assim, assim, assim. Mas assim como Deus está dando a mim e deu à irmã Rosa, é para que vocês entendam que Deus está querendo falar mais alguma coisa para os cristãos. E por que a gente tem que entender essas mensagens? Para se preparar para subir. Porque se a sua vida não estiver preparada, você fica. E você, como igreja, se ficar, acabou a sua chance. Olha só para vocês verem. Deixa eu ver só aqui. Vá bem. Vocês estão vendo nesse desenho aí que tem lá, dia 23 de março, Purim. Vai ser um dia depois do jejum de Esther. É por isso que eu agradeço a irmã Rosa, que ela está incomodada com a história da Esther, do livro de Esther, já há alguns dias. E ela ficou preocupada, ela me perguntou, irmã Ana, o que será esse negócio da Esther, da Esther, da Esther? E depois ela viu uma mensagem que um pastor fala o código do livro de Esther. E a Esther, o que é a história do livro? Eu não vou contar a história toda porque eu realmente não tenho tempo. Mas a história da Esther é o quê? Ela era uma judia e ela morava com seu primo e judeu. E eles moravam ali sendo governados pelo Império Babilônico, se eu não me engano, rei Assuero. E o rei, ele deu um grande banquete de mais de um ano, não sei. E chegou um determinado momento no meio do banquete que ele chamou a sua esposa, a rainha, para ser apresentada à corte.
A sua esposa, ela não quis ir, não se sabe por quê, parece que por vaidade ela não quis ir. Ela quis ficar no banquete que ela também estava dando. O rei Assuero ficou muito chateado com aquilo, e aí os conselheiros falaram, olha, se a rainha não obedece o rei, a partir de hoje todas as mulheres também não vão honrar e obedecer os seus maridos. Então vamos proclamar um decreto, vamos juntar as virgens, né, as moças mais lindas do nosso reino, e vamos fazer com elas uma espécie de concurso. Aquela que agradar ao rei vai ser a nova rainha. Nessa história toda tinha a Esté, uma jovem judia, que era belíssima, que foi também levada e apresentada, e elas ficaram mais de um ano se preparando com perfume, bálsamo, etc, ok? E depois aí, quando o rei Assuero viu a Esté, ele apaixonou com ela e ele se casa com ela. Nesse meio tempo, tinha o primo de Esté, que viu, estava sentado nos portões da cidade do rei, e ele viu alguns homens tramando matar o rei Assuero, porque sempre existiu isso na época dos reis. Ele conta para Esté. Esté contou para o rei examinou, descobriu que era verdade, se resolveu o problema e guardou. Ele não recompensou nem nada aquele primo de Esté. Eu só sei que passou, mas se escreveu nos registros do rei, que houve um dia que aquele moço, primo da Esté, contou para ela daquela trama e ficou registrado. Passa. Depois é elegido um outro homem, que eu não estou lembrando os nomes, por isso que eu não vou falar nada de nome, eu sei que ele foi eleito, e ele ficou, era muito vaidoso, era muito orgulhoso, era muito prepotente, ele queria que ele passasse e as pessoas se prostrassem para saudá-lo como se ele fosse um rei. E esse primo de Esté nunca se prostrou diante dele, porque ele era não cristão, ele era judeu, e ele não se prostrava a não ser diante do Deus dele. Então, esse cara ficou muito com raiva, inclusive ele já vinha de uma tribo que sempre teve problema com Israel, sempre teve briga com Israel, mas não é o caso. E ele ficou com raiva, ele chega até o rei, porque ele sabia que era judeu aquele homem, e aí ele faz um decreto para o rei, dizendo que tinha gente no meio daquele reino que não honrava o rei. Olha só, ele distorceu o assunto, não tinha nada a ver com o rei, mas ele, porque ele não recebeu a sua honra, ele falou que não se honrava o rei. E aí ele pede permissão ao rei para matar aquele povo num dia tal, numa data tal. E ali os judeus, então, ficaram muito tristes, porque foi anexado em todas as cidades das províncias, né, daquele reino, que num dia tal ia ter uma morte, né, o exército do rei ia juntar, enfim, eles iam matar todos os judeus. Agora, o primo de Esté foi até Esté, contou para ela e falou, olha, agora como nós vamos acontecer? Porque do mesmo jeito que nós vamos morrer, você vai ver o seu povo ser morto por causa de nada. E aí ela pede pro primo dela, olha, me dê acho que 3 dias ou uma semana, porque eu vou jejuar e eu vou buscar a resposta de Deus. E ali ela entrou nesse jejum, intercedendo diante de Deus, pedindo a solução e a resposta para que o povo de Israel fosse liberto. E aí conta a história que ela foi na presença do rei, coisa que não se podia fazer, mas o rei aceitou quando ela chegou na presença dele, convidou o rei para um banquete, o rei foi no banquete, porque ela disse que tinha que contar uma coisa para o rei, e ali ela não conta, depois ela faz um segundo banquete em que estava esse homem que tramou toda essa bagunça. Inclusive ele tinha feito uma forca de 70 ou 40 metros, não me lembro, porque ele queria enforcar aquele primo de Esté naquela forca para esfregar na cara de todos, que aquele foi o primeiro que não o honrou, tá? Eu só sei que a história chega que no segundo banquete, ela ofereceu o banquete e ela conta a história pro rei na frente daquele homem. E ali ela contou a história toda, né, e se revelou que ela também era judia e tal, o rei ficou louco e tal. E ali o rei manda matar, a história de Esté é muito linda, vocês têm que ler o livro. O rei manda matar aquele homem naquela forca, e mandou com que o povo de Israel se pudesse defender, porque até então não se poderia. Mas ali foi decretado que eles se defendessem, porque o rei não podia voltar atrás, no seu decreto. Contra o povo de Israel nos dias de hoje, não se pode voltar contra o decreto do juiz de Deus contra o povo de Israel, a ponto que vai vir o Armagedon. Mas no último momento, Jesus vai vir com o seu povo e vai defender o povo, o remanescente de Israel. Olha só, então esse jejum de Esté está colegando aí essa história, por quê? Porque vai ser em meados desse período, desse ano, aí nesse início, nesse ciclo desses próximos 7 anos de tormenta, de tristeza para o povo de Israel. Eles vão ser perseguidos provavelmente pela outra metade dos 7 anos,
nos outros 3 anos e meio. Mas até agora o povo de Israel já está passando por tribulação. Vocês veem que Putin vendeu 300 mísseis para o Irã. E o Irã, que está querendo enriquecer o urânio, eles estão declarando que eles vão derramar guerra contra Israel. Eles precisam exterminar o povo de Israel. E Netanyahu já disse que se isso acontecer, eles vão se defender. Já tem profecia do David Alva dizendo que ele viu aviões disparando mísseis em uma usina, numa fábrica iraniana, não sei se essa que estaria essa coisa do urânio, e eles conseguiram destruir se foram. E dizem que a Rússia tem um acordo com o Irã, que se alguém atacar o Irã, a Rússia se levanta para vir contra eles. E é Israel que vai vir contra. E a Rússia vai vir contra Israel. E aí a gente entra em Gog e Magog, né? Que é o primeiro Gog e Magog. E entra também que Deus ele vai intervenir, vai destruir, né, os inimigos de Israel em Gog e Magog, que vão ter que esperar depois, o povo de Israel vai ter que esperar 7 meses para limpar, né, os ossos, né, para recolher e enterrar os ossos, diz que vão ser marcados. Isso tudo leva para uma ideia de uma guerra atômica de Israel, ou de Deus, seja lá como vai ser, contra os inimigos de Israel, que são Gog e Magog. Vai ter um período de paz, provavelmente nessa história aí vai entrar o anticristo, né, que vai ser um período de paz para Israel, para eles construírem o templo, porque agora eles não têm como fazer nada. Mas se todos os inimigos dele forem destruídos, vamos imaginar Irã e todos esses países muçulmanos que estão atacando Israel, que estão ali ao redor, se eles se voltam como Gog e Magog para bater de frente contra Israel, e Deus ele faz com que Israel vença e destrua todos os seus inimigos, não vai ter mais ninguém contra Israel, a não ser o anticristo. Mas o anticristo, para se manifestar, quem vai ter que ser retirado? Aquele que o detém. E quem é que detém o anticristo? É a igreja, que está agindo através do Espírito Santo na Terra. Então, enquanto a igreja está na Terra, o anticristo não se manifesta fisicamente. O espírito dele já está desde a época dos apóstolos, mas ele em si não. Então, quando a igreja for embora, o anticristo se manifesta. Então, tudo está muito casado, meus irmãos. Não é que a gente está marcando dia e hora, mas a gente está vislumbrando coisas com os nossos olhos que já nos dão a entender que tudo está muito próximo. E 2015 é um ano muito importante. Tá? Jejum de Esther. Esther jejuou para que o povo fosse liberto. E olha só, 28 de setembro, super lua de sangue. Quem nos garante que mais ou menos nesse período não vão ter inimigos vindo em cima de Israel com todas as suas forças para tentar dominar e destruir Israel? É super lua de sangue. Como eu falei, se eu quero falar uma coisa de modo que todo mundo entende, eu falo mais alto. Se eu quero enxergar uma coisa que é pequena, eu aumento. E se como o céu é o calendário, né, o quadro dos avisos de Deus, Deus simplesmente aumenta a lua. Vocês não estão entendendo, não? Eu já dei 3 luzes de sangue, mas não é o bastante. Então essa quarta vai ser na festa dos tabernáculos e ela vai ser grande, para mostrar para vocês que realmente algo está vindo na terra para vocês, judeus. E depois do arrebatamento, quem é que vai ser perseguido mais? Os judeus. Porque Deus começa a tratar com os judeus. Até o capítulo 4 do livro de Apocalipse, você escuta falar da igreja. Do capítulo 4 em diante, não. Né? Então se trata de judeus e daquele povo, daquela multidão que também vai ser perseguida pelo anticristo. E depois dos 7 anos vai vir o livramento, que é Jesus. Por isso que tem esse 2022 ali nesse desenho, tá? Que vocês podem ver. Só para terminar, vocês vão ver um videozinho aí também falando, né, que o presidente Obama ele assinou um pré-acordo com o Irã, né, no dia do jejum de Esther. Foi nesse último dia aí, nesse dia de Purim, se eu não me engano. Então, prestem atenção nessas informações que eu dei. Eu não sei se eu consegui formar bem um quadro diante de vocês, mas é assim, meus irmãos, do mesmo jeito que eu recebo, eu passo para frente. Tá? E se uma coisa fica muito rodeando o cristão, é porque Deus está querendo falar alguma coisa. A irmã Rosa está lá com a cabeça a mil por causa desse tipo de mensagem. E eu também tenho recebido alguma coisa com relação aos eclipses, ok? E olhando daqui, olhando ali, eu fui descobrindo no canal Estamos Vigiando, você vê essa imagem, e eles juntaram o que a irmã Rosa recebeu com aquilo que eu estou recebendo. Juntando tudo, vocês têm esse quadro diante de vocês. Setembro de 2015 vai ser o arrebatamento da igreja? Não sei, mas uma coisa eu sei, o cerco está se fechando em todos os países do mundo. A Itália... ontem, hoje é dia 17 de abril de 2015, nos últimos 10 dias, mais de 10 mil imigrantes da África chegaram na Itália.
A Itália está com mais de 60 mil imigrantes, desde que quando começou esse negócio de guerra, desde quando começou esse problema todo aí, eles estão vindo para a Itália como água. Então, foi nesses últimos nem 10 dias, mais quase 10 mil imigrantes. Só ontem chegou um barco com mais de 500, não sei se deu os noticiários na televisão brasileira. Teve uma barca que ela virou com 400 pessoas que morreram, pessoas fugindo da guerra, porém todo mundo está achando e vislumbrando que no meio deles tem terrorista do ISIS, porque são muçulmanos, então, a maioria dos imigrantes que estão na Itália hoje são muçulmanos, e eu ouvi falar que o muçulmano, ele até certo ponto ele é bonzinho, ele é pacífico, mas quando ele vê que a maioria dele, né, a religião dele é majorança no meio de um povo, e eles precisam conquistar o território, eles partem para matança. Então, meus irmãos, olha, eu estou deixando muita pista aqui. Vamos entender esse vídeo de hoje como muitas informações. E eu aconselho você, pega um papel, pega uma caneta, anota as coisas mais importantes e pesquisa, porque é isso que Deus quer que nós façamos. A Bíblia diz que Deus tem prazer em aqueles que observam as profecias. E nada do que está acontecendo é à toa. Eu só sei que no ano de 2016 não vai ter mais eclipse de lua nenhuma. Significa que a coisa já vai estar correndo. Você vai ver também eclipses de sol. Então, pesquisa mais sobre isso. Olha tudo isso. Relembre que nos primeiros tétrades lunares, no início começou com dor e no final foi libertação, né, para o povo. Então tudo isso tem muito sentido em cima daquilo que a gente está vislumbrando e visualizando nos dias de hoje. Esther, ela jejuou e ela teve a libertação. O povo inteiro não foi morto por conta daquele homem usado pelo inimigo, né? Não houve um genocídio em Israel. Agora, não vai ter ninguém que interceda por Israel, mas vai ser o próprio Deus Todo-Poderoso que vai lutar por Israel. E a Bíblia diz que quando tiver o remanescente, aqueles que vão reconhecer Jesus Cristo, vão chorar como criança, esses vão ser salvos, esses vão ser liberados de toda perseguição e para sempre Israel vai estar em paz. Meus irmãos, isso é o que eu tinha para falar hoje. Eu espero que eu possa ter passado mais informação, porque é tanto material que a gente tem hoje à nossa disposição diante dos nossos olhos, inclusive no nosso canal, vocês veem tanta coisa. Então eu acho que é hora daqueles que estão realmente antenados com essas informações começarem a buscar. Levantemos a nossa cabeça e alegremos os nossos corações, porque provavelmente 2015 vai ser um ano muito forte para a igreja, porque é até onde a gente entende o que mais a igreja precisa para desenvolver o que com Deus, qual profecia precisa acontecer antes que venha a segunda vinda de Cristo. Só falta se manifestar o próprio anticristo que ainda não se manifestou. Então, meus irmãos, vamos ficar esperto, consertar a vida com Deus, literalmente pega a sua Bíblia, começa a ler essa Bíblia todo dia, cronômetra, 5 minutos por dia, parece nada, mas faz uma diferença monstruosa nas nossas vidas. É próprio uma coisa, olha, é maravilhoso demais. É quando o Espírito Santo começa a amansar o nosso coração e dá a ele condição de receber. Começa a ler a Bíblia. Se você consegue fazer jejum e propósito, começa a buscar Deus nas madrugadas, começa a pedir perdão se você precisa pedir. Começa a desembolar de todo enrolo, bagunça que você tem na sua vida. Acerta, perdoa, pede perdão. Se o seu emprego, se o seu trabalho é um lugar que você peca, que te traz pecado, que você aceita coisas erradas, começa a se livrar de tudo, meus irmãos. Descarrega. Nós estamos vivendo o ano em que nós vamos ser libertos, né? O jubileu é isso, é o ano da libertação. Mas Jesus, ele quer uma noiva limpa. E a noiva, ela tem que chegar para o noivo e ela tem que trazer um dote para o noivo. A gente sabe desse tipo de história, né? A Isaac, né? Quando Abraão é pai de Isaac, ou é Jacó? Jacó é pai de Isaac. Me desculpa. Não, Abraão era pai de Isaac. Isaac gerou Jacó. Quando Abraão mandou o seu mordomo buscar uma esposa para Isaac, ele foi, levou presentes para a esposa. E quando ela veio, né? Ela veio para Isaac. Ela quer que nós façamos. E assim, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe. Hoje é dia 17 de abril de 2015, eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Se você quer adentrar mais nessas informações, comece a fazer um giro pelos vídeos anteriores e você vai receber muito de Deus através desses vídeos. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa abençoar a todos. Amém, amém e amém.
escute essa notícia aqui, que pouco saiu na mídia internacional, é que no mesmo dia que o Obama e aquelas nações assinaram o pré-acordo nuclear com o Irã, foi na mesma data que um rei persa assinou um decreto para a destruição de judeus. No dia 1º de abril coincidiu com a data Nissan 13. E nessa data Nissan 13, há um longo tempo atrás, os escribas do rei Assuero levaram um decreto para ele assinar, ele não sabia do que realmente se tratava, e um decreto para ele assinar decretando a morte de todos os judeus, quer fossem novos, velhos, crianças, homens, todos. Nesse mesmo dia, Nissan 13, algumas centenas de anos atrás, foi decretado a aniquilação dos judeus. E coincidiu com essa data agora do acordo, do pré-acordo nuclear com o Irã. Agora, ouça o que o autor Joe Richardson, ele falou sobre isso, ele que tem estudado as profecias a fundo, ele que tem escrito livros, inclusive, dizendo que o Messias muçulmano já está vindo, que o anticristo será um líder muçulmano. Ele é autor do Testemunho dos Tempos Finais, quando um judeu governa o mundo, o anticristo islâmico e a besta do Oriente Médio. Ele diz o seguinte: o Deus da terra e dos céus, ele frequentemente orquestra eventos para mostrar sua perspectiva. Ele diz que aqueles que ignoram os eventos cósmicos que estão acontecendo, e isso em relação a Israel, rejeitam o Deus poderoso, rejeitam que ele está propositalmente mandando sinais. E ele diz que precisamos estar atentos e atentar seriamente, porque esse fato aí da assinatura do contrato, do pré-contrato, do acordo nuclear com o Irã, ele diz que está indicando alguma coisa que vai acontecer, que não é mera coincidência ter sido na mesma data que o rei Assuero assinou decretando a aniquilação de Israel, do povo judeu. Também o filho do pastor Billy Graham, Frank Graham, ele diz que Obama diz que Israel tem colocado uma barreira pelo seu poderio nuclear, isso já basta. Ele disse: olha, isso não é suficiente, só esta barreira, esta distância de poder armamentício, porque é irresponsabilidade armar um país, armar um grupo que já diz que deseja varrer Tel Aviv, queimar Tel Aviv, que deseja extirpar da face da terra Israel. Ele diz que não se pode colocar nas mãos deste povo tal arsenal de destruição, que é o armamento nuclear. Então veja a coincidência dessa data, foi 1º de abril, Nissan 13. Foi a mesma data que o rei Assuero assinou, decretando a destruição dos judeus. E foi a mesma data agora que houve o pré-acordo para fortalecer, para quebrar as sanções contra o Irã e dar prosseguimento ao que ele tanto tenta, que é fabricar uma arma nuclear. Agora, uma coisa, precisamos abrir umas aspas aqui e dizer: o Irã está ganhando tempo, porque brevemente, não sabemos quando, ele vai ter essa bomba já pronta. Os dissidentes já disseram que ele está construindo secretamente. E aí nós vamos ver a grande guerra do Oriente Médio, quando Israel atacar as instalações nucleares do Irã, e vai eclodir uma grande guerra no Oriente Médio, vai surgir o líder mundial para fazer um pacto de paz entre o que resta ali dos árabes e os judeus, Daniel 9:27, ou anticristo. Só que nós, igreja do Senhor, já teremos sido arrebatados. Talvez nós vejamos o início dessa guerra, mas não estaremos aqui no final. O cenário geopolítico de Gog, da terra de Magog, aquela grande guerra, Ezequiel 38 e 39, já está montado. Profeticamente, até as aves de rapina, que Deus vai colocar para comer os cadáveres lá, já estão se multiplicando em Israel. Fizemos um vídeo sobre isso. Fique atento, fique ligado. Mantenha-se em oração, buscando ao Senhor. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o Senhor Jesus. Porque Ele já está voltando para buscar uma igreja que está ligada com Ele. Com Ele, uma virgem prudente,
Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.